Beleza, galera? Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021 e ontem, dia 16, mais um absurdo aconteceu no nosso país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou prender o deputado do PSL, Daniel Silveira. Segundo ele, o deputado praticou crimes contra o Estado de Direito ao falar mal de 6 ministros do Supremo Tribunal Federal e defender o ato institucional número 5. Eu já vou falar que eu gostei dessa atitude do Alexandre de Moraes. No final do vídeo eu vou explicar o motivo pelo qual eu gostei, mas vamos lá analisar algumas coisas aqui, principalmente dentro da nossa Constituição Federal, que deveria ser o ápice, a lei máxima do nosso país, mas a gente sabe que não é bem assim. Na decisão do Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte: a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Se ele não leu a Constituição nos garante o direito de livre pensamento, livre expressão e tudo mais. Além disso, o Daniel Silveira é um deputado e ele tem imunidade. Só que é interessante esse detalhe que o Alexandre de Moraes colocou na sua decisão, uma decisão por si só esdrúxula, porque como é que você vai ter uma decisão para a Polícia Federal prender alguém em flagrante? Depois a gente vai entender qual que foi a maracutaia que ele fez. Mas ele deu aqui como embasamento para essa prisão ilegal o artigo 5º, parágrafo 44 da Constituição. Só que eu sou curioso, então eu abri a Constituição e fui ver lá essa base para ver se tem algum fundamento. E o que está escrito lá na base? Percebam lá na Constituição. Diz assim: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Você então colocar um vídeo nas suas redes sociais defendendo, por exemplo, a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal é a mesma coisa de você fazer uma ação dentro de um grupo armado contra o Estado de Direito? Eu acho que não precisa ter conhecimento nenhum das nossas leis para ver que é desproporcional totalmente. Mas aí que está a malandragem. A malandragem vai começar agora. Ele colocou isso como fundamento para quê? Porque ele precisa de 2 elementos aqui. Ele precisa de que o crime seja inafiançável e ele precisa da imprescritibilidade desse crime. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela diz o seguinte, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É isso que está na Constituição. Então, o Daniel Silveira, além de ter a garantia da liberdade de expressão pela Constituição, além disso, ele ainda tem a imunidade por ser parlamentar. E lá vai dizer o seguinte no seu parágrafo, cadê? Aqui no seu parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Federal, do Congresso Nacional não poderão ser presos, e aí a malandragem, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Isso será feito hoje às 13 horas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já marcou uma reunião para debater sobre a prisão do deputado. Mas perceba que o deputado ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Por isso que o Alexandre de Moraes baseou ou fundamentou a sua decisão para a prisão dele sendo um crime inafiançável. Entendeu a malandragem? Aí se você vai na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, vai dizer o seguinte, que a pessoa só pode ser presa em flagrante delito. Opa! Então se a pessoa só pode ser presa em flagrante, se
O deputado também só pode ser preso em flagrante. Além disso, o crime tem que ser inafiançável. Alexandre de Moraes vai lá e fundamenta numa coisa que não tem nada a ver. Ele equipara a postagem de um vídeo falando mal deles, dos ministros do Supremo, à ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. É um absurdo total. Não bastasse as prisões já ilegais que ele vem cometendo, dentre elas do jornalista, o Oswaldo Eustáquio, dentre outras aberrações, agora mais essa. Eu fiquei feliz, como eu falei no início do vídeo, porque agora não tem mais motivo nenhum para mandarem esse criminoso que está sentado na cadeira de um ministro do Supremo Tribunal Federal embora dali. Isso é competência do Senado Federal. Pedidos para o impeachment do Alexandre de Moraes já tem de monte. E vamos ver agora se ele coloca para andar esses pedidos, porque ele todo dia toma uma decisão inconstitucional. Por que eu o chamei de criminoso? Porque ele está cometendo um crime. Ele está atentando contra um princípio fundamental da Constituição. Todos têm liberdade de expressão, todos têm a liberdade de ir e vir, e ele acabou ceifando as duas aqui do deputado Daniel Silveira. Então eu espero que o nosso Senado Federal, em especial, tome a atitude de colocar para andar o processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Com certeza o Daniel Silveira não ficará preso, a Câmara vai decidir hoje isso, mas é claro que não vai ficar. E é engraçado como é que a gente vê essa maracutaia que ele faz com a nossa própria Constituição, e a gente vê também como aí sim, condenado já em diversas instâncias, apenas altas, como o Lula, e está solto. Agora você expressar a sua opinião nas redes sociais falando mal deles, aí você vai em cana. Vamos esperar as próximas novidades e a gente vem falar aqui a respeito delas. Um forte abraço e até a próxima.